Papa Bento XVI morre aos 95 anos. Lembre-se de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar essa notícia com mais pessoas. Primeiro Papa a renunciar em quase 600 anos. A saúde de Joseph Ratzinger vinha se debilitando nos últimos anos. O Papa Emérito Bento XVI morreu neste sábado, dia 31, aos 95 anos, após passar por uma piora repentina de saúde nos últimos dias. O velório está marcado para começar na segunda-feira, dia 2, na Basílica de São Pedro, sendo que o funeral será na quinta-feira, na Praça de São Pedro, presidido pelo Papa Francisco, segundo o Vaticano. É com pesar que informo que o Papa Emérito Bento XVI faleceu hoje às 9h34, 5h34 no horário de Brasília, no Mosteiro Mater Ecclesiae, no Vaticano. Escreveu o perfil de notícias do Vaticano no Twitter. A saúde de Joseph Ratzinger vinha se debilitando nos últimos anos. O Vaticano havia dito nesta sexta-feira, dia 30, em um comunicado, que sua condição era grave, mas estável, com atenção médica constante. Desde a renúncia em 10 de fevereiro de 2013, o teólogo alemão vivia em um pequeno mosteiro no Vaticano. Embora o gesto mais marcante de seu pontificado tenha sido a própria renúncia, os quase 8 anos no comando da Igreja Católica também foram marcados por textos teológicos de fôlego, uma linha conservadora nas questões morais e escândalos de disputas políticas e vazamentos de documentos do Vaticano. Houve um tempo difícil, mas sempre Deus me guiou e me ajudou a sair, de modo que eu pudesse continuar o meu caminho, disse o Papa Emérito Bento XVI em seu aniversário de 90 anos já aposentado. Papa Bento XVI surpreendeu o mundo quando anunciou sua renúncia em latim, durante uma reunião rotineira com os cardeais presentes em Roma. Muitos papas da era moderna chegaram a cogitar a renúncia por motivos de saúde, entre eles Paulo VI e João Paulo II, mas nenhum deles havia concretizado essa ocasião. Na ocasião, aos 85 anos, Bento XVI disse que o motivo de deixar o cargo era a falta de forças na mente e no corpo. A diferença de Bento XVI em relação aos outros papas que renunciaram no passado é que ele deixou o cargo de forma consciente e voluntária, alegando não ter mais forças para governar. Renunciou quase 600 anos depois de Gregório XII, que renunciou em 1415, em meio a uma divisão política na Igreja. Diferente deles e por escolha própria, Bento XVI tornou-se o primeiro Papa Emérito da história. Continuou se vestindo de branco e não renunciou à confortável vida no Vaticano, protegida de holofortes e multidões, mas adotou um estilo simples e, com exceção de algumas aparições públicas e comentários teológicos, publicados por escrito, manteve-se isolado. Ao renunciar, ele prometeu obediência ao seu sucessor, que viria a ser o Papa Francisco, eleito no dia 13 de março de 2013. Com um ato de extraordinária audácia, ele renovou o ofício papal e, com um último esforço, o potencializou. Não é surpreendente que, para alguns, ele seja visto como revolucionário. Outros veem nisso um papado secularizado, mais humano e menos sacro. Embora o discurso oficial do Vaticano seja a falta de forças para governar, até hoje muitos se especulam sobre os motivos que levaram à renúncia de Papa Bento XVI. Ele mesmo afirma que a decisão foi tomada após sua viagem ao México, em março de 2012, quando levou uma queda e sentiu o peso da idade em um voo intercontinental. Foi quando percebeu que não seria capaz de ir ao Brasil para a Jornada Mundial da Juventude. Bento XVI garantiu que jamais abandonaria a barca de Pedro em mar tortuoso
como pressões externas ou após a traição de alguns colaboradores. Afirmou que já havia solucionado os problemas ligados aos documentos. Os 8 anos de seu ministério foram uma espécie de grandes exercícios espirituais, dos quais a igreja precisava para consolidar o castelo interior e fortalecer a sua própria alma. Sua força, no entanto, não é só essa, mas a simples e humilde amizade com Jesus, que transparece em todos os escritos e em tantas de suas belas homilias. Ao aparecer em público como Papa pela primeira vez, ele disse: Amados irmãos e irmãs, desde o grande Papa João Paulo II, os senhores cardeais elegeram-me simples e humilde, trabalhador na vinha do Senhor. Consola-me saber que o Senhor sabe trabalhar e agir, também com instrumentos insuficientes, e, sobretudo, recomendo-me às vossas orações. Na alegria do Senhor ressuscitado, confiantes na sua ajuda, permanente vamos em frente. O Senhor ajuda-nos. Maria, sua Mãe Santíssima, está conosco. Obrigado, Papa Bento XVI, pelo teu testemunho credível. Obrigado pelo teu olhar continuamente dirigido para o horizonte de Deus. Obrigado. Ninguém é maduro de verdade até que encontre a sua própria solidão. Bento XVI.